Olá pessoal, tudo bem? Professor Hélio retornando com o nosso estudo de peso e balanceamento, que foi dividido em 4 partes. As 2 primeiras partes falando de peso e as 2 últimas de balanceamento. Na primeira parte, primeira aula, nós falamos de algumas definições de peso. Lembrando aí do conceito peso e massa, eu comento bastante aí na primeira aula, da diferença de peso e massa. Nós vamos usar a palavra peso e vamos estar usando unidades de massa, mas isso aí já é consagrado na aviação, não vai alterar o nosso planejamento. Mas nós vimos alguns conceitos aí de pesos, nomes que vão ser usados agora para nós falarmos de definições, de limitações, ou melhor, falamos de definições, agora nós vamos falar de limitações. E alguns fatores determinam o limite daquele nosso peso máximo de decolagem. Tinha um peso máximo de decolagem, o maior peso que eu posso ter na aeronave, lá na cabeceira da pista, quando pronta para decolagem. Isso aí vai ser limitado por alguns fatores. Entre eles, pista, tamanho da pista. A mesma aeronave, com a mesma carga, com o mesmo abastecimento, pode não ter uma decolagem segura em uma pista mais curta. Então, tem uma aeronave com a carga, com abastecimento, uma pista longa, faço uma decolagem com segurança. Mas pode ser que para uma pista mais curta não seja seguro realizar essa operação, então o peso máximo de decolagem vai ser reduzido, limitado pela pista. Pode ser limitado por gradientes de subida, e esses gradientes de subida também se confunde um pouco com aquela limitação de obstáculos próximo à pista. Se eu tenho obstáculos próximo à pista, eu tenho que estar acima desses obstáculos quando eu passar por eles, logicamente, né? A subida da aeronave vai ser limitada pelo seu peso. Nós vimos lá, né, no estudo de princípios, performance, planejamento de voo, que o peso influi na razão de subida, no ângulo de subida. Então, uma aeronave mais pesada pode não conseguir livrar obstáculos. Mas pode ser também que não tenha obstáculo. Pode ser que o gradiente de subida seja um fator requisitado aí por tráfego aéreo. Então, a aeronave não pode ficar subindo aí durante um longo período de tempo e limitando o tráfego de outras aeronaves ali. Isso acontece em locais com um fluxo muito grande de tráfego. E ainda tem velocidade máxima dos pneus, né? A integridade aí dos pneus deve ser garantida e a sua velocidade máxima relacionada aí com o peso da aeronave e também pelo freio, né? Essa aeronave deve ter um peso tal que os seus freios consigam pará-la, né, ou parar a inércia causada por aquela massa. Então, nós temos aí o peso máximo de pouso, que é o peso máximo de acordo com as condições da pista meteorológica e meteorologia, né, do aeroporto de destino. O peso máximo de pouso ele não pode ser maior que o peso máximo estrutural de pouso. Eu tenho, além da estrutura da aeronave, outros fatores que limitam o peso máximo de pouso. Condições da pista e condições meteorológicas do aeródromo de destino, além da estrutura. A aeronave aguenta tanto, mas se a pista for muito curta, ela não vai conseguir parar com aquele peso, por exemplo. Tá? Condições meteorológicas, a gente fala aí de pista molhada, vento, né, que vão interferir aí na parada dessa aeronave. Então, a determinação do peso máximo de decolagem, aí da carga máxima disponível, vai ficar limitada aí a 4 continhas, 4 cálculos que nós vamos fazer e nós nos limitaremos ao menor valor encontrado. Então, eu tenho um peso máximo de decolagem limitado por esses 5 fatores que eu coloquei aqui, e temos um peso máximo de pouso
limitado por condições da pista e condições meteorológicas, além da estrutura da aeronave. Com esse peso máximo de pouso, eu posso calcular ainda com a estimada de consumo, também um outro limitante para decolagem. Às vezes a aeronave até pode decolar com um determinado peso, mas ela não vai conseguir atingir o peso de pouso lá no destino. Então o peso máximo de decolagem é obtido conforme a figura. Nós vemos 4 limites. Os dois centrais aí, máximo de performance e máximo estrutural de decolagem, são dados. Máximo de performance e máximo estrutural de decolagem. São limitantes que eu tenho. Mas eu posso pegar o peso máximo de pouso e acrescentar o quanto eu vou gastar de combustível. Isso também vai ser um limite, porque se for maior que isso, eu gasto combustível e vou chegar com um peso maior que o peso máximo de pouso. E o outro é o peso máximo zero combustível, tá? E o combustível de decolagem. Eu não posso ter um peso, excetuando se o combustível de decolagem maior do que o peso máximo zero combustível. Então, o peso máximo zero combustível mais o combustível de decolagem vai me dar um outro limite. Vamos ver um exemplo aqui, acho que talvez com um exemplo fique bem mais fácil de compreender aí esses limites, as contas que nós devemos fazer aí antes de dizer qual é o peso máximo de decolagem para uma aeronave. Então, vamos imaginar nosso avião X que tem um peso máximo de decolagem de 191.000 libras, o peso estrutural de decolagem. Um limite de performance de 180.000 libras. Então, lembre-se que esse limite de performance vai estar vinculado aí à limitação de pane, monomotor, tamanho da pista, todos aqueles limites que nós vimos lá no primeiro slide dessa aula aqui de performance. Tá? Tem planilhas, softwares, gráficos a serem consultados que vão dar esse limite. Temos peso máximo de decolagem, 160.000 libras. Peso máximo zero combustível, 141.000 libras. O básico operacional de 90.000 libras. Combustível para a decolagem, 45.000 libras. E combustível que vai ser gasto no percurso, 25.000 libras. Eu peço para determinar qual o peso máximo de decolagem e o disponível. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu tenho aqui aquele gráfico que nós vimos ali a ser preenchido com os valores. Né? Máximo de pouso, 160.000 libras. Mas quanto eu vou consumir na viagem? 25.000 libras. Então, essa aeronave não pode decolar com mais de 185.000 libras. Vamos supor que ela decole com 190.000 libras, 5.000 libras a mais. Vai consumir 25, vai chegar com 165, que é mais do que o peso máximo de pouso. Então, o peso de pouso limita meu peso de decolagem a 185.000 libras para essa missão. Máximo zero combustível, 141.000 libras. Combustível previsto aí para a decolagem, 45.000 libras. Então, eu não posso ter mais que 185.000 libras de peso de decolagem dessa aeronave. Vou colocar 45.000 libras de combustível e eu posso ter no máximo 141.000 libras sem combustível. Então, no máximo 186.000 libras vai ser o meu peso de decolagem limitado pelo peso máximo zero combustível. Peso máximo de decolagem, 191.000 libras. Isso aí já está determinado. E o máximo de performance, 180.000 libras. Então, eu tenho 4 valores aí. Não posso ultrapassar nenhum deles. Então, eu não posso ultrapassar o menor deles, que é 180.000 libras.
Se eu tiver com menos de 180 mil libras, eu atendo todos os outros três. Se eu tiver com 186 mil libras, eu atendo zero combustível, atendo o máximo de decolagem, mas não vou atender o de performance. Então, o 180 mil libras é o meu limitante. Tá? Nós vemos aí que é o menor dos pesos limitado por performance. Para determinar o peso disponível aí, nós temos que achar o peso operacional. Peso operacional vai ser o básico operacional mais o combustível de decolagem. 90 mil mais 45 mil, 135 mil libras é o peso operacional. Como eu posso chegar até 180 mil libras, eu tenho 45 mil libras de disponibilidade nessa minha aeronave para colocar carga paga. Peso máximo zero combustível, 141 mil libras. Se eu tirar o peso básico operacional, 91 mil libras, eu tenho como colocar 51 mil libras de carga paga. Tá? Posso, teoricamente, colocar 51 mil libras de carga paga, mas já está determinado o valor de combustível de 45 mil libras, e isso limita a minha carga paga a 45 mil libras. Deu para perceber? Se eu não tivesse uma determinação do combustível, 45 mil libras, eu poderia colocar até 51 mil libras de carga. Mas eu já tenho 45 mil libras de combustível e isso vai influenciar. Eu não posso completar com mais carga, mesmo não ultrapassando o zero combustível. Tá? Então, vamos ver aqui a observação. A carga paga estrutural é superior ao disponível, mesmo acontecendo com o peso máximo estrutural de decolagem, que é superior ao máximo de decolagem. Então, nessas condições, a estrutura do avião suporta carga paga e peso de decolagem superiores àqueles limitados pela performance do avião. Um outro exemplo aqui, exemplo 2. Um avião decola de Cuiabá para Araraquara. Os dados desse voo são: peso máximo estrutural de decolagem 20.400 kg. Máximo zero combustível 17.010 kg. Peso máximo de performance 21.000 kg. Peso máximo de pouso 18.600 kg. Peso básico operacional 12.120 kg. E o peso atual zero combustível 16.900 kg. Combustível na decolagem 2.780 kg e combustível na etapa, vai ser gasto na etapa, 1.550 kg. Peço para determinar peso máximo de decolagem. Devido às condições meteorológicas adversas, o comandante deseja decolar com o máximo de combustível, sem ultrapassar os limites do avião. Qual será o máximo de combustível extra, além dos 2.780 kg? Quanto eu posso colocar de combustível a mais? Quanto que é permitido colocar de combustível a mais para garantir aí a segurança da aeronave nas condições meteorológicas, ele poder partir para uma outra alternativa, poder circular por mais tempo, aguardando melhores condições. Na última hora, o gerente do aeroporto pede para transportar uma carga urgente que acaba de chegar. Se o comandante desistir de levar o combustível extra, qual será a carga extra que poderá ser transportada? Tá? Então tem um limite, ele não pode levar toda a carga que ele quiser. Ele pode abrir mão de uma parte de combustível para levar carga, assim como pode abrir mão da carga para levar mais combustível. Levando a carga extra, quanto de combustível extra poderá ser transportado? Então vamos fazer as continhas? Aquele mesmo esquema lá. Peso máximo de pouso 16.800, mas vamos consumir na viagem 1.550. Então eu não posso decolar com mais de 20.150 libras, porque eu vou consumir 1.150 na viagem e devo chegar lá com 18.600. Se eu chegar com mais de 18.600, eu não posso pousar, o peso máximo de pouso. Zero combustível, 17.010. Combustível de decolagem 2.780. Então, tem um limite de 19.790. Menor do que o limite para pouso. Né? Por quê? Por causa do máximo zero combustível e do peso de combustível que eu já tenho. Máximo estrutural
de decolagem 20.400. É maior do que os outros anteriores, então está tranquilo. E máximo de performance 21.000, também maior do que os outros, não vai me limitar. O que vai me limitar aqui é o máximo zero combustível. 19.790 quilos é o menor dos pesos acima. Então, meu peso máximo de decolagem vai ser 19.790 libras, determinado pelo peso máximo zero combustível, mais o combustível de decolagem. Segunda questão, perguntou, como o máximo zero combustível não limita o combustível, além do máximo zero combustível eu posso colocar quanto combustível a mais eu quiser, então devemos considerar o próximo limitante, que é o referencial, que é o referente ao peso máximo de pouso, 20.150 kg. Se eu colocar mais que isso, eu não vou conseguir consumir o suficiente para atingir o peso de pouso. Então, para achar esse combustível extra, nós devemos achar o peso atual de decolagem, que vai ser o zero combustível mais o combustível de decolagem, está calculado ali, 19.680. Combustível extra, peso máximo de decolagem menos peso atual de decolagem, 470 quilos. Eu posso colocar de combustível extra, se esse comandante quiser garantir suas condições ali em termos de combustível. A questão 3 estava relacionada ao máximo zero combustível, disponível, então, máximo zero combustível menos o atual zero combustível, 17.010 menos 16.900, 110 quilos. Então, nesse caso, o combustível extra será os 470 que a gente encontrou, menos 110, que dá 350 quilos. Tá? Com isso, nós encerramos aí essa parte dos cálculos. É fácil perceber ali que nós temos alguns limites que já são determinados, outros que nós temos que calcular, e de acordo com o tipo de operação, nós vamos determinar qual é o máximo peso com qual eu posso decolar com aquela aeronave. E esses cálculos é que nos ajudam a definir, a decidir se eu posso levar um pouco mais de carga em detrimento de combustível, ou se eu tenho que me limitar em relação à carga, se eu quiser colocar mais combustível e ter mais autonomia, e assim por diante. Tudo isso vai depender das condições daquele voo, como é que estão as condições meteorológicas no meu destino, as condições da aeronave, a necessidade de se realizar aquele voo em uma etapa só, se eu posso fazer escalas para reabastecimento. Tudo isso é decisão do piloto, e para que possa tomar essas decisões é necessário ter esse conhecimento. Próxima aula, a gente inicia o estudo do balanceamento da aeronave. Nós vamos ver alguns conceitos de balanceamento, o que é momento, braço, da PUM, para poder fazer os cálculos de como distribuir essa carga. Não adianta eu saber só que eu posso levar 470 quilos, mas de repente eu não posso colocar todos esses 470 quilos na cauda, ou todos os 470 quilos no compartimento da frente, conforme o meu abastecimento e o restante da carga. Essa distribuição aí é muito importante, principalmente para o controle da aeronave. Espero ter ajudado aí no entendimento da parte de peso, e aguardo você aí para as próximas aulas, na qual falaremos de centro de gravidade, balanceamento e carregamento da nossa aeronave. Um abraço, até mais.